Botafogo Verdade. Aqui ninguém conta história. Esse é o nosso pós-jogo de Fluminense 0, Botafogo 1. Tá aí, Botafogo 1. Após dias conturbados, com o empréstimo aí do nosso ponto esquerda Jefinho, né? Empréstimo para o Lyon. Uma situação que a torcida ficou bem chateada, né, em sua maior parte, cobrando o acionista maior da SAF Alvinegra, John Textor, e cobrando com razão, porque até agora esse empréstimo não ficou bem esclarecido, na minha opinião. Muito bem, então o Botafogo veio a campo, de certa forma, pressionado, né, por essa questão aí do senhor Textor. Esse empréstimo aí, essa situação envolvendo o Jefinho, né? E isso ficou muito claro que a torcida, evidentemente, não aprovou. Bom, de qualquer modo, o Botafogo foi a campo hoje enfrentar o Fluminense, né? Com Perry no gol. Na lateral direita jogou Rafael. A zaga foi composta por Adrielson e Vitor Cuesta. Na esquerda, o Fernando Marçal. No meio de campo, Tietê, Patrick de Paula, o Gabriel Pires, mais à frente ali, fazendo a ponta esquerda, o Vitor Sá. Na direita, o bravo Lucas Piazon, né? E na frente, o centroavante Tiquinho Soares no comando de ataque. A meu ver, a escalação foi precipitada em duas situações de início de jogo. Foi a questão do Rafael ter jogado. Eu acho que é um atleta que é para ser colocado contra times pequenos, né? Para ele pegar melhor ritmo. E o Piazon não é ponta direita, né? Vamos deixar isso bem claro. É um jogador que até é bem esforçado, mas ele tem uma limitação de velocidade, né? Não é um jogador dos mais rápidos para jogar na ponta direita, né? Onde a gente precisa de jogadores mais incisivos, velozes e com bastante força física para exercer essa determinada função. Bom, dito isso, o Botafogo começou o jogo com uma postura defensiva, né? Ali no primeiro tempo, com o Fluminense comandando as ações, tocando muito bem a bola, né? No esquema ali do Diniz, é um esquema muito de toque de bola, de aproximação, né? De girar o jogo, sendo que isso tudo feito ali no meio de campo pelo Paulo Henrique Ganso, né? Principalmente ele ali, que é um jogador que tem muito bom passe, ele fica distribuindo ali para o ataque, para municiar o poderoso ataque do Fluminense com o Cano e o John Arias, né? São dois jogadores bem agudos ali no setor ofensivo tricolor. E quanto ao Fluminense também, ele tem bons volantes, né? No caso hoje o Martinelli, né? Que jogou ali, e o André também atuando ali pelo tricolor no seu meio campo. Então são jogadores assim de boa qualidade, né? O Fluminense tem um bom time, né? Se reforçou aí com outros jogadores, né? O Guga, lateral direito, Keno, que até entrou no segundo tempo também, um bom jogador, né? Vinha pelo Atlético Mineiro e agora está no Fluminense. Então o Fluminense ele teve maiores chances no primeiro tempo, né? Foi um time com mais posse de bola, mais toque, mais incisivo ali. E o Botafogo teve uma única oportunidade numa cabeçada do Gabriel Pires, né? Uma bola cruzada, uma falta lateral cruzada pelo Marçal, né? Muito bem cruzada. E o Gabriel Pires subiu no meio da zaga e cabeceou, passando perto do gol defendido pelo Fábio, ali no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo com mais predominância da equipe tricolor. O segundo tempo
parece que o Fluminense também manteve o ritmo e de início começou ali pressionando o Botafogo. Até que uma bola lançada ali pelo meio, ali pela meia-lua ali da grande área do Botafogo, o Keno se desgarrou e entrando, né? Foi bem lançado e acontece que o Rafael puxou o Keno na entrada da área, né? Já dentro da grande área. Portanto, o juiz, na minha opinião, foi muito bem e marcou o pênalti. Realmente foi pênalti. E aí o que me surpreendeu foi o cobrador, porque ao invés do Paulo Henrique Ganso, que é o que a gente está mais acostumado a cobrar lá pelo Fluminense, né? Pelo menos dos jogos que eu vi, quem foi cobrar foi o Calegari, que é um lateral direito que está jogando improvisado na lateral esquerda, né? E o Calegari foi para a bola e o PR, muito bem posicionado, espalmou o pênalti, né? Uma bola batida a meia altura, com força razoável, mas o PR muito bem, né? Antecipou e defendeu o pênalti com muita tranquilidade, né? Jogando a bola até inclusive para fora da grande área. Então, o Botafogo teve o seu grande destaque no goleiro, né? O goleiro foi muito bem. E o que aconteceu? O Fluminense, depois desse pênalti perdido, ele começou a se desorganizar. Ele começou a vir para cima do Botafogo de qualquer maneira. Parece que a perda do pênalti mexeu com os nervos dos jogadores, né? Que passaram a atuar de uma forma atabalhoada, né? Perdendo a organização, deixando cair muito o nível ali das suas ações. E o Botafogo se manteve postado mais defensivamente, como no primeiro tempo, só que o Botafogo começou a explorar as bolas longas e rápidas pelas pontas. E isso deu certo. E numa dessas, o Tietê dominou uma bola e deu um belíssimo lançamento para o Vitor Sá, que saiu em disparada. Entrou na área, invadiu e finalizou brilhantemente. Tocou de perna direita à esquerda do goleiro Fábio. Fábio não teve nem reação. A bola morreu no cantinho. E aí houve a polêmica do VAR, né? Se o gol foi validado, não foi validado, aquela história toda de traçar as linhas e não sei o quê. E no final das contas, o gol valeu. No final das contas, o Vitor Sá foi considerado em posição legal. O gol foi validado e o Botafogo ali fez 1-0. E aí o que fez o Botafogo? Se fechou mais ainda. E o Botafogo, de certa forma, se valeu da bela atuação do PR. Porque, na minha opinião, ele foi o melhor em campo, né? Eu vou fazer daqui a pouco as análises individuais e vou pontuar a atuação do PR também. Com certeza o melhor em campo. Não há dúvida. E o Fluminense, então, que já estava desorganizado, ele partiu com tudo. E o Botafogo se segurou no goleiro e na defesa. E teve, no final do jogo, já nos acréscimos, uma grande chance de marcar o segundo e matar o jogo. Foi uma bola lançada na ponta esquerda, parecida com a do gol. E o jogador Carlos Alberto saiu driblando no meio de campo para frente, saiu com tudo, né? Com muita força física. Mas quando ele chegou na cara do gol, ele acertou a cabeça do goleiro Fábio. Ele ia entrar e ia fazer o gol tranquilamente, mas ele chutou com muita força em cima do goleiro, aonde ele já teria que deslocar o goleiro, como fez o Vitor Sá. Foi muito inteligente, tocou muito bem a bola, né? Morrendo no gol do Fluminense. Agora, o Carlos Alberto, infelizmente, não teve a mesma categoria e nós não matamos o jogo e ficamos sofrendo até o final, né? Foi um jogo que poderia ter sido resolvido um pouco antes. Mas o Botafogo no jogo todo, assim, eu acredito que o placar não tenha sido o que as equipes jogaram. Acho que o Fluminense tem um time mais organizado que o Botafogo, né? Tem mais tempo de trabalho.
tem um elenco um pouco melhor que o do Botafogo, né? Algumas peças individuais ali melhores. Eu acredito que o placar mais justo seria um empate de 0-0. Mas futebol não tem justiça. Tem é bola na rede. E o Vitor Sá foi competente, né? Quando dominou aquela bola, né? E partiu para o gol, entrou na área e chutou com aquela categoria que nós vimos. Então, o Botafogo ganhou o jogo, não jogou melhor, mas venceu, né? Isso que importa para nós. E agora eu vou fazer, antes de encerrar, a avaliação individual dos jogadores, né? O Lucas Perry, para mim, foi o melhor em campo. Eu vou dar uma nota 9 para ele. Só não dou o 10 porque ele saiu mal numa bola. Numa bola só ele saiu mal. Mas de resto, nota 9. O Rafael, lateral direito. Olha, é uma partida bem ruim. O Rafael vai levar um 3. Ele fez o pênalti, depois ele fez uma falta perigosíssima que o Perry salvou ele, com uma defesaça, numa cobrança do Paulo Henrique Ganso. Então, não dá. Rafael é um jogador que eu acho que o treinador teria que colocá-lo em jogos de menor expressão. Tá certo? Jogos contra equipes pequenas, para ele poder pegar ritmo, porque ele está muito mal, muito mal. O Adrielso e o Cuesta é uma zaga ali segura, né? Uma zaga segura e pegou um ataque poderoso pela frente, o Arias e o Cano. Então eu considero que todos os dois foram bem, eu vou dar uma nota 7. O Patrick de Paula. Olha, Patrick de Paula é um jogador que está se esforçando, mas pelo que foi pago nele, ele ainda está devendo demais, tá certo? Eu vou dar uma nota 6 para ele. O Tietê. Olha, o Tietê, ele no primeiro tempo ele não apareceu. No segundo tempo, ele deu uma bela assistência para o gol. Então ele vai levar um 7 pela assistência. Ele é um jogador importante ali, porque ele joga de primeiro volante, né? Mas ele hoje não foi aquele jogador que a gente está acostumado. É um bom jogador, mas hoje não atuou tão bem assim. Bom, o Gabriel Pires. O Gabriel Pires, ele é um jogador que ele é muito intenso. Ele peca um pouquinho na armação das jogadas, mas ele é um jogador de muita luta, de muito brio. Ele procura sempre estar disputando as jogadas, né? Então, é um jogador também, de certa forma, importante ali no esquema. Ele vai levar um 6,5. Tá certo? Vou analisar agora o Piazon. Piazon está jogando na ponta direita. Na minha opinião, não é a posição dele. Mas é um jogador também esforçado, né? Um jogador que se doa muito, porque o que falta neles é velocidade, né? Para um ponta direita. É força física e velocidade que ele não tem. Então, é um jogador que está jogando fora de posição. Está escalado de forma errada. Ele não tem culpa. Eu vou dar um 6 para ele. Do lado esquerdo jogou o Vitor Sá. O Vitor Sá, ele é um jogador que ele erra a maioria das jogadas. Ele é um jogador que tem dificuldade na parte técnica, mas ele tem velocidade. Tanto que a arrancada que ele deu no gol, ele saiu atrás e chegou na frente de todo mundo, né? E finalizou muito bem. E ele é um jogador que finaliza de razoável para bom, né? Já fez outro gol outro dia contra o Atlético Mineiro, um belo gol também. Ele na finalização ele não é um jogador bobo, mas ele é um ponta esquerda que deixa a desejar um pouco no quesito técnico, tá certo? Ele, como fez o gol, acertou, vai levar um 7 pelo gol. Tiquinho Soares. Olha, o Tiquinho Soares, ele teve no jogo todo uma chance para fazer gol. Uma bola cruzada, né, ali pelo Piazon, que entrou pela direita, cruzou. Até foi a melhor jogada que o Piazon fez no jogo. E ele pegou de voleio, pegou meio de canela, a bola saiu
à esquerda do goleiro Fábio, foi uma bola difícil de pegar, ele pegou de canela, não finalizou bem, mas para um centroavante ter uma chance só por jogo é muito pouco, né? Ele é um centroavante de retenção de bola, de ter um bom pivô, é um centroavante que tem uma certa visão de domínio, né? Ele incomoda, ele faz uma boa parede ali perante os zagueiros, então joga bem de costas. Ele tem as valências de um centroavante, né? Ele é um bom centroavante. Mas jogar no Botafogo sem pontas, sem um armador, é difícil para o centroavante, né? A vida do centroavante fica muito difícil. E é isso. Então eu vou dar para o Tiquinho Soares uma nota 6. 6, porque ele não teve muitas oportunidades. O Botafogo não cria para ele, não é verdade? Bom, eu vou falar agora do treinador Luiz Castro. Acho que errou na escalação em duas posições. Na lateral direita, eu teria escalado o Daniel Borges. Não que o Daniel Borges seja essa maravilha, não. Mas ele está em melhor forma que o Rafael, né? E na ponta direita, eu não colocaria o Piazon, não. Porque não é a posição dele. De repente, eu colocaria até o próprio Carlos Alberto, que é um jogador que erra bastante, tá? Tem dificuldade técnica, mas tem força física e tem velocidade. E isso pode fazer a diferença, principalmente no final dos jogos, né? Que você vê que ele partiu no final e ninguém pegou ele. Então, é isso. Eu acho que o Luiz Castro vai levar uma nota 6,5 aí. Tá certo? O Luiz Castro precisa melhorar, porque eu acho que o Botafogo ainda tem muita dificuldade na criação. Tudo bem que não tem jogador para fazer isso, mas tem muita dificuldade. Eu acho que o Botafogo tem que melhorar o setor ofensivo. O setor defensivo até que não está mal. Eu acho que o goleiro está muito bem, a dupla de zaga também. Então, o problema do Botafogo é do meio para frente, aonde ele perdeu a maioria dos jogadores. Perdeu Júnior Santos, ponta direita, né? Ou ponta direita e centroavante, que joga nas duas, né? Perdeu o Jefinho, né? Então só aí já são dois jogadores de frente. O Botafogo não tem um reserva para o Tiquinho Soares, porque o Matheus Nascimento é um jogador ainda em formação, porque até agora não apresentou, né? Não adianta falar, mas ele na base fazia, chovia. Bom, um profissional não fez nada ainda. Então é isso, eu acho que o Botafogo carece de reforços, né? O Textor precisa ver essa situação, né? A gestão dele de elenco está muito fraca, na minha opinião. E é isso, o Botafogo agora chegou aos 9 pontos, né? Alcançou a terceira posição no Campeonato Carioca. E vamos ver como é que vai ser o Botafogo daqui para frente, né? Mas do jeito que vai, a gente não espera grandes coisas não, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí, quem puder se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Deixa o comentário para a gente poder saber a opinião de vocês aí a respeito desse nosso Botafogo. Boa noite, boa semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, fui!